Queridos, vamos para a exposição da palavra. E antes de nós abrirmos as nossas Bíblias, nós abriremos no texto de Abacuque. Então, antes de nós lermos o texto, eu gostaria de fazer uma pequena introdução com uma pergunta para vocês. Algum de vocês já foi à praia e tomou um caldo na onda do mar? Algumas vezes. O nariz ralando na areia, a perna para cima, não sei onde que é terra, onde que é céu. O cabelo vai ficando todo embolado, alguns goles de água salgada. Já aconteceu de você tomar um caldo desse na onda e a hora que você descobre a direção que você tem para sair daquela emboleira toda e emergir novamente, vem outra onda, não dá nem tempo. Quando eu era criança aconteceu isso comigo uma vez, gente, e a onda estava me levando de fato, e quem me resgatou foi meu pai, que me puxou pela trancinha do cabelo, ele que me trouxe. Bendito seja a mão do meu pai que me puxou ali. Antes do culto eu estava brincando com o pastor Davi, que ele já tomou um caldão mesmo, mas o dele foi mais pesado, assim, ele chegou a morrer. É verdade, gente, eu não estou brincando, o pastor Davi morreu e ressuscitou. O Senhor o trouxe de volta, glória a Deus. E se você não conhece essa história ainda, depois do culto, conversa com ele, pergunta para ele, pastor, que história é essa? Que caldo que foi esse? Algumas vezes a gente passa por situações na vida que parece que elas vêm assim, uma onda após a outra, e nem sempre parece que dá tempo da gente se recuperar entre elas. Mas ainda assim, no meio desses sustos, no meio desse sofrimento que parece que vem em efeito cascata, o Senhor está ali conosco. A gente fica assim, um tanto desorientado, sem saber para que lado que a gente tem que nadar, para que a gente possa, afinal de contas, respirar. Mas Deus deseja nos falar algumas coisas nesses momentos e se dar a conhecer. Então, texto de Abacuque já está aí com vocês, abertos. Nós leremos o capítulo 2, o versículo 1, que diz assim: sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que Yahvé o Senhor me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Pai, nós te pedimos que nesta noite o Senhor nos alcance com cura para os nossos corações, com restauração, com orientação, e que o Senhor gere em nossos corações arrependimento a respeito daquilo que o Senhor deseja, no nome de Jesus. Queridos, quando a gente lê o texto de Abacuque, aqui ele está falando, o contexto, a respeito do texto da nação de Judá. A nação de Judá, que era o reino do sul. Israel tinha se dividido, ficado o reino do norte, que era Israel, 10 tribos, e reino do sul, 2 tribos. E o reino do sul era chamado de Judá. E eles estavam vivendo uma crise sem precedentes. Destruição política e nacional, uma crise teológica e espiritual, e a nação está mergulhada na corrupção, na destruição, na violência, em todo tipo de idolatria. No capítulo 1, Abacuque começa a questionar ao Senhor. Abacuque 1, versículo 2 diz assim: ó Yahvé, até quando eu clamarei por tua ajuda sem que me des ouvidos? Até quando protestarei diante de ti violência, sem que tragas alguma salvação? E essa é a primeira verdade com a qual nós temos que lidar, porque às vezes nós estamos passando por dificuldades, tomando caldos, e parece que Deus não está nos ouvindo. Nós clamamos e a solução não vem. Clama a Deus para que Deus mude o cônjuge, mas parece que o cônjuge não muda. Clama a Deus para que Ele melhore a situação financeira e parece que a prosperidade não chega. Pede ao Senhor que cure de uma doença e a cura não vem. Pede a Deus que se revele ao coração do pai, para que, quem sabe, o relacionamento melhore, e parece que Deus não se revela ao coração do pai.
E Abacuque começa então a questionar a Deus, porque parece que o mundo está todo mergulhado no caos, e por mais que o profeta clame e denuncie e fale a respeito de tudo de errado que está acontecendo, parece que Deus não faz coisa alguma, parece que Deus não está agindo. É uma onda atrás da outra, parece um problema atrás do outro, e parece que Deus não está escutando. Na sequência, Deus vai dizer: eu estou agindo sim, Abacuque, eu estou ouvindo tudo isso que você está falando, e a solução para toda essa corrupção eu já tenho: os babilônios. Vou levantar o império babilônico contra Judá e vou destruir tudo. Então, primeiro nós temos Abacuque questionando a Deus, que ele não está ouvindo, que ele não está agindo. E quando Deus lhe responde o questionamento, Deus fala assim: eu vou levantar os inimigos, eu vou levantar o império babilônico. Sabe aquela impressão de que quanto mais a gente ora, parece que piora? Abacuque no capítulo 1, versículo 12, o texto vai dizer assim: ó Yahvé, meu Elohim, Deus, meu Kadosh, santo, porventura não existes desde a eternidade? Tu jamais morrerás e nós te seguiremos. Mas Senhor, tu designaste justamente esta nação pagã para executar o teu juízo, ó rocha de refúgio. Tu decidiste estabelecer este povo para aplicar o castigo? No período do profeta Abacuque, os babilônios estavam conquistando todo o mundo antigo. O reino do norte, Israel, já tinha caído e sido conquistado pelos assírios. E depois os assírios foram conquistados pelos babilônios. E Egito também já tinha sido conquistado pelos babilônios. E ao que tudo indica que agora seria Judá que cairia sob os babilônios. Então no capítulo 1 o que nós temos é o profeta Abacuque questionando a Deus. Primeiro, porque Deus não escuta, parece que não está agindo. E depois, quando ele resolve agir, o profeta questiona o agir de Deus. Mas justamente isso, justamente dessa maneira, ele passa o capítulo 1 inteirinho questionando, uma onda ruim após a outra, e ele parece que não está mais nem conseguindo respirar. E no ápice, no clímax do seu questionamento, percebe-se então que o maior problema do profeta não é em relação a Judá, também não é mais em relação aos babilônios, mas aquelas circunstâncias todas o levaram a uma crise teológica. Antes de ser entre Deus e Judá, antes de ser entre Deus e os babilônios, é tudo entre Deus e Abacuque. Abacuque ama o Senhor e o serve de todo o seu coração, mas ele percebe aqui que a sua teologia não é suficiente, não está fazendo frente à realidade. Eu conheço uma realidade sobre Deus, mas a minha realidade parece que está dizendo outra coisa. Sabe quando vem tanta notícia ruim, tanta dificuldade, que a gente fica se perguntando: Deus está ouvindo as minhas orações? E na verdade tudo isso tem a ver com a maneira como nós lidamos com o mal. Como nós lidamos com o mal. E fique claro que existem dois tipos de males: o mal físico, o mal calamidade, e o mal pecado ou o mal moral. O mal moral, o mal pecado, o mal ofensa a Deus, ele deve ser abandonado, eliminado. Não tem o que negociar ou o que considerar ou o que flertar com esse tipo de mal, porque ele conduz à morte. Mas o mal calamidade, a Bíblia diz em Isaías 45, 7, que foi Deus quem o criou, que foi Deus que o permitiu. O mal da crise econômica,
o mal da doença que chegou e ficou, o mal da guerra no Irã que aumentou o valor do diesel no mundo todo e chacoalhou com as finanças, o governo que aumentou os impostos, a inundação que destruiu as casas, a fome, a morte que enlutou toda aquela casa, o juiz que livrou o assassino. Em alguns momentos o Senhor permite a calamidade. Após a queda do homem, o Senhor permite estas calamidades. A situação pode ficar, sim, ruim, e a gente ora, e parece que piora. O profeta clamou a Deus em relação à corrupção do povo, e Deus disse: eu enviarei o mal, eu enviarei os babilônios. E o que houve aqui é algo seríssimo. O pastor Luiz Saião, quando ele faz um comentário a respeito do texto de Abacuque, ele diz que é como se todas as igrejas tivessem se desviado e Deus, como juízo, levantasse os feiticeiros e enviasse para acabar com todas as igrejas. Então é um desafio para a nossa teologia limitada lidar com a realidade de que Deus pode permitir o mal nas nossas vidas, pode mandar o mal nas nossas vidas também. E ainda mais, compreender que o mal que é enviado por Deus ou permitido por Ele, nos fará de alguma forma bem. É um desafio para a teologia de Abacuque aqui aceitar que Deus vai intervir a favor do inimigo, a favor dos babilônios. E em alguns momentos, Deus quebra as nossas expectativas sim de uma maneira violenta, a fim de nos livrar da idolatria e de nos oferecer uma oportunidade de conhecê-lo um pouco mais. Idolatria não é apenas sobre aquele que confecciona imagens e estátuas. Idólatra é todo aquele que rejeita a verdade de Deus e fabrica um Deus a partir dos seus próprios ideais ou a partir das suas próprias conveniências, de preferência um Deus previsível, que eu possa controlar, que seja tolerante com os meus desvios, mais rápido para punir aqueles que me incomodam ou os que me fazem sofrer, que seja rápido para trazer soluções para as minhas dificuldades. Muitos de nós queremos um Deus para chamar de nosso, mas nem sempre a gente está disposto a falar: eu sou teu, faça conforme lhe aprouver. Muitas vezes, nós temos mágoas e situações não curadas nos nossos corações, porque no fundo, e eu costumo brincar no fundo e no raso, né? No fundo e no raso, nós achamos que Deus não nos deu a melhor oportunidade dentro daquela experiência negativa que nós passamos no ambiente familiar, ou numa crise financeira, ou na concorrência no mercado de trabalho, ou na seleção das equipes na sala de aula. De alguma forma eu fui prejudicado pelo meu colega que não estudou para aquela apresentação, o professor foi injusto, e essas coisas às vezes tomam um espaço indevido dentro dos nossos corações. A gente quer controlar Deus, às vezes inclusive metodizá-lo. A gente quer colocar Deus dentro de um método. A gente pecou, mas se a gente orar direitinho, se a gente fizer a nossa parte, se a gente aumentar o valor das ofertas, se a gente levantar de madrugada para orar, se a gente jejuar, então Ele tem obrigação de intervir em nosso favor, como se essa fórmula fosse assim, funcionar. Deus não é desta maneira. Ele não está encaixotado. Então, como que Deus é? A gente precisa conhecê-lo. Eu gosto muito da frase do escritor Paulo Eugênio de Assunção, que ele diz assim: é caminhando que nós conhecemos o caminho, e esse caminho está com letra maiúscula.
É caminhando que nós conhecemos o caminho, porque o conhecimento de Deus precisa ser um conhecimento de quem anda junto, de quem tem experiências com Ele. Se queremos conhecer a Deus, nós também precisamos andar com Ele. Abacuque está sofrendo e talvez quando ele derramou o seu coração diante de Deus, a sua expectativa era que Deus lhe trouxesse uma palavra de ânimo, de encorajamento, de conforto, uma palavra que trouxesse para Abacuque um bem-estar, um alívio. No entanto, Deus não trouxe alívio para a dor do profeta. Muito pelo contrário, Ele aumentou o sofrimento. Está ruim, Abacuque? Você não viu nada ainda. Nós que somos da geração do painkiller, nós que somos da geração do analgésico, nós que somos da geração da anestesia, do remédio para dormir, nós que somos da geração da sedação, do antidepressivo, do ansiolítico, nós temos uma dificuldade imensa para suportar a dor, a ponto de reconhecer os seus benefícios, a ponto de reconhecer que a dor é boa. Nós reconhecemos, a nossa teologia reconhece, quando Deus nos traz alívio para a dor, mas nós temos dificuldade para reconhecer ao Senhor quando Ele amplia a dor. Deus é um Deus de amor. Como Ele poderia mandar o império babilônico? Deus não aliviou a dor de Abacuque, que muitas vezes não alivia a nossa também. E isso tem a ver com o fato de que a tribulação nos faz bem. O Salmo vai dizer assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os seus mandamentos. Salmo 119. Lembram do texto que diz que Jesus aprendeu a obediência quando encarnado, por aquilo que padeceu, por aquilo que sofreu? Em alguns momentos a tribulação vem e não vai embora, a ponto de esgotar os nossos recursos, a ponto de esgotar a nossa autossuficiência, levando embora o nosso orgulho. Por que eu não consegui passar naquele concurso que estudei tanto? Por que eu tive que passar por aquela depressão que me levou 5 anos da vida? Por que os reveses financeiros? Por que Deus não curou? Por que Deus levou? Por que as crises? Por que aquela traição? Porque essa é a realidade humana, quebrada, fragmentada, e não existe cristianismo que possa ser amadurecido, que já não tenha passado por crise real de vida. Deus não quer que a gente viva uma superficialidade religiosa, um evangelho infantil. Por isso nós precisamos das tribulações e das dificuldades. E é por isso que Tiago vai nos dizer: meus irmãos, tendes por motivo de grande gozo quando vocês passarem por provações, quando passarem por tribulações, sabendo que a vossa fé, uma vez provada, produzirá perseverança, em algumas versões, paciência. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Nós precisamos da tribulação, porque o sofrimento é sim um ambiente da revelação de Deus, é uma oportunidade incrível para nós conhecermos ao Senhor, mesmo que nós sejamos esmagados neste processo. O Salmo 63 diz: porquanto melhor que a própria vida é o teu amor leal e misericordioso, por isso os meus lábios te exaltarão sobremaneira. A gente diz essas palavras facilmente quando a gente está aqui lendo,
Mas quando o Senhor nos coloca de fato numa situação em que a nossa fé é provada, nós continuaremos a exaltá-lo quando as nossas emoções, quando os nossos sentimentos, quando o nosso estilo de vida, quando as nossas vontades, a nossa rotina, os nossos costumes, a nossa saúde, os nossos sonhos estão sendo destruídos. O Senhor trouxe essa palavra para consolar o coração do Evert quando ele estava sequestrado dentro de um cafofo e sendo torturado por bandidos. Quando nós estamos na iminência da destruição de tudo aquilo que a gente planejou e programou, quando as paredes dos nossos sonhos parecem que começam a desmoronar, nós continuaremos declarando que o amor de Deus é melhor do que a vida? Nós vamos exaltá-lo? Ou nós o questionaremos dizendo que não é justo aquilo que está acontecendo conosco? O meu trabalho é a minha vida. Eu continuarei declarando que o Senhor é melhor quando eu for demitido ou quando a minha empresa quebrar? Tem algum tempo que o Senhor tem falado comigo a respeito de algumas situações pessoais. E de tempos em tempos eu louvo ao Senhor por isso. As pessoas oram por nós. Queridos, todos os pastores precisam e muito da oração dos irmãos da igreja. Então eu louvo a Deus por aqueles que oram por nós. E de vez em quando mando uma mensagenzinha. Dani, estou orando por você, estou orando pela sua vida. E algum tempo atrás, houve uma semana em que eu recebi algumas mensagens, e de quinta para sexta, foram 4. Eu virei para o Everett e falei, amor, vamos orar. Porque de um dia para o outro, olha só. E uma mensagem chegou da seguinte maneira: pastora, discirna isso com Deus, mas o Senhor está me falando que Ele vai lhe dar descanso físico. Na sexta. Na segunda eu rompi o ligamento do joelho. Foi nesse momento que Deus me deu este texto de Abacuque 2, versículo 1. Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá, que resposta receberei aos meus questionamentos. E eu vinha questionando algumas coisas com Deus. Irmãos, uma coisa é ler a Bíblia, outra coisa é quando a Bíblia nos lê. Eu vinha lidando com algumas coisas dentro de mim, e uma situação específica eu estava questionando a Deus, e Deus respondeu os meus questionamentos, mas primeiro, Ele permitiu que o meu ligamento, jogando vôlei com a turma da igreja lá no parque, num dia chuvoso, naquele campo empoçado, e quando eu caí, sentei naquela quadra, porque doeu pra caramba, eu me lembrei do que tinha sido falado na sexta-feira. Eu não esqueci. O Espírito Santo trouxe. Questionamento não é algo pecaminoso em si, mas ele pode manifestar o nosso senso de injustiça, a nossa limitação, a nossa idolatria, a nossa fé pequena que precisa ser dilatada, e por isso Ele nos convida para nós o conhecermos mais. Abacuque, na sua dor, ele questionou Deus o capítulo 1 inteirinho, e depois ele se dispôs para Jó, na sua agonia, juntamente com os seus, aqueles amigos de Jó, né, gente? Juntamente com os seus amigos, ele questionou a Deus por 34 capítulos, do capítulo 3 até o capítulo 37. Quando começa o capítulo 38, Deus então começa a falar com Jó. E quando Deus começa a falar com Jó, Deus rompe o seu silêncio dizendo assim: quem é este que busca turvar os meus desígnios com palavras sem conhecimento? E de manhã eu falei que se eu estivesse no lugar de Jó, eu ia pedir licença para ir usar o banheiro, que eu ia me borrar toda. E Deus segue. Agora, pois, prepara-te como homem
E aí Deus inverte. Porquanto eu te questionarei, e tu me responderás. É como se Deus estivesse falando assim: Jó, vamos lembrar de uma coisa aqui? Eu sou Deus. Eu estou na posição de questionar. O Senhor, na sua longanimidade, Ele permite que nós questionemos. Mas quando nós nos entregamos aos questionamentos, eles podem nos levar para longe do conhecimento de Deus, em meio de dor, em meio de sofrimento. Mas a sua misericórdia é tamanha que Ele nos chama para ouvi-lo. O que a gente faz no meio da agonia, no meio da dor, quando parece que o Senhor não está nos ouvindo? Quem de verdade não está ouvindo? Então o Senhor nos chama para ouvi-lo. Quando a nossa mente nos ataca e insiste em questionar e o nosso senso de justiça está inflamado, o Senhor nos chama para ouvi-lo. Abacuque fez cessar intencionalmente os seus questionamentos e foi para a torre de vigia. O texto diz, e o Senhor também tem dito ao meu coração nesses dias, que em meio a sofrimento crescente, existe um lugar acima das lutas, acima das guerras, acima da rotina, acima daquela muralha, acima deste mundo ordinário, acima deste mundo comum. Existe um lugar, acima de todas estas coisas, onde nós podemos ouvi-lo. Ouvir a Deus requer uma atitude intencional da nossa parte, de sairmos do nosso piloto automático e da nossa distração. Assim como Abacuque saiu daquela horizontalidade e foi para a torre de vigia. Assim como Maria rompeu com seus afazeres e assentou-se aos pés de Jesus. Assim como Moisés, depois que o povo pecou em idolatria em relação ao bezerro de ouro, ele foi para a tenda do encontro. Assim como Jesus, na sua agonia, se retirou para o Getsêmani. Assim como Deus, na sua misericórdia, rompeu o ligamento do meu joelho, e louvado seja Deus. Tem horas que Ele deseja falar conosco, então Ele cria em nós ouvidos para ouvi-lo, e muitas vezes isso tem a ver com dor. Deus não deseja que o nosso cristianismo se resuma a alguns momentos de confissão emocionada, mas que seja visceral, que seja intenso, que seja suado, que seja chorado, que seja crucificado. As tribulações nos salvam de nós vivermos uma vida superficial e ativista. Deus permite que questionemos, porque é melhor uma crise teológica sincera do que hipocrisia teológica. Mas nós não podemos nos entregar aos questionamentos como verdades ou como justificativas para nós fazermos aquilo que nós bem entendermos. Como que nós poderíamos tomar decisões ou fazer escolhas baseadas em questionamentos, baseado em perguntas, baseado naquilo que é dúvida, naquilo que é falta de naquilo que é falta de conhecimento, naquilo que é ignorância? Nós temos vivido um tempo de muitos questionamentos. Já pararam para observar? É um tempo de muitas perguntas, onde se questiona tudo, principalmente a verdade. Se questiona a respeito do que é a verdade. Quando se fala sobre a verdade, as pessoas já falam a minha ou a sua, porque agora está tudo relativizado. Você diz isso baseado na sua verdade ou baseado na minha verdade? Mulher é mulher do ponto de vista da ciência biológica ou do ponto de vista da ciência social? Eu sou o que a Bíblia diz que sou, porque Deus criou macho e fêmea, ou eu sou aquilo que eu sinto? Meu pai não é um pai de acordo com o que a Bíblia diz. Eu devo honrá-lo mesmo que eu não sinta isso como verdadeiro, mesmo que isso soe como hipocrisia para mim?
O meu cônjuge não é o que a Bíblia diz que um cônjuge deve ser. Eu devo amá-lo de prática, ainda que os meus sentimentos, ainda que as minhas emoções não digam isso. E eu não estou aqui falando sobre manter um relacionamento que coloque a sua integridade de vida, a sua integridade física, a sua vida em risco. Porque violência doméstica, tanto de homem como de mulher, é crime e tem que ser denunciado. Gente, de homem também, porque tem mulher que bate em homem. Deus é pró-vida. E quem é a favor de que homem e mulher não se submetam à agressão que pode ceifar a sua vida, também deve ser contra a agressão que aborta a vida no ventre. O cristão defende todas as vidas humanas porque reconhece nelas, todas, seja cristão ou não, o valor intrínseco de que todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas aí vem a pergunta: então quando a vida começa? De acordo com a Bíblia, nós fomos criados por Deus antes da fundação do mundo. E agora nós ficaremos com a verdade de Deus ou nós nos entregaremos aos questionamentos humanos, porque pode ser danoso socialmente arcar com o rótulo de religioso ultrapassado. Perseverar no questionamento muitas vezes implica em perseverar na ignorância, o que em alguns momentos pode ser conveniente quando a gente não quer se submeter, quando a gente não quer se expor. Sabe mais ou menos como é que funciona? Quem é pai e mãe aqui, e quem é filho também, já sabe disso. Filho, eu gostaria que você lavasse essa louça agora. Tá na minha vez? Por que tem que ser eu? Por que tem que ser agora? Aí a pergunta é: ela quer lavar a louça? Não. Então se fia em questionamentos. Mas quando a gente sobe para aquele lugar alto, para a torre de vigia, quando nós fazemos calar as perguntas da nossa alma e nós nos dispomos exclusivamente a ouvi-lo. E, gente, dá trabalho, porque parece que a gente quer concentrar e a cabeça parece que vai sendo atacada por questionamentos, por falas, por rotina, por tantas coisas. Mas naquele lugar alto nós descobrimos que a situação pode piorar, que as circunstâncias podem sim ficar ainda mais densas e mais difíceis, mas que ouvir a sua voz é suficiente para nós compreendermos que nada sai do seu controle, e então de alguma forma inexplicável, nós descansamos. Não tem fórmula para isso, não tem método para isso, é obra do Espírito Santo, um descanso que não depende de boas notícias, um descanso que não depende de circunstâncias favoráveis, mas que rompe de dentro para fora, que é gerado pelo Senhor no nosso espírito e que nos satisfaz. E isso somente é compreensível pela fé. Quando eu estava considerando a respeito destas coisas, eu me lembrei de um material do pastor Jonas Madureira, em que ele define 3 conceitos: o frágil, o resiliente e o antifrágil. E ele usa justamente o texto de Jeremias 18, tão conhecido de nós. Ele usa justamente o texto de Jeremias 18 para falar a respeito desses 3 contextos. Então abram em Jeremias 18 e nós leremos do 1 ao 4. Jeremias é justamente um profeta que exerceu o seu ministério dentro do exílio babilônico e antes também. Ele também foi um dos profetas levantados por Deus para falar: os babilônios estão vindo. Jeremias 18, no versículo 1,
diz assim: palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Quando nós pensamos em frágil, ou no conceito de frágil, é um conceito bastante simples para todos nós, porque, em geral, nós associamos, por exemplo, ao cristal. Nós associamos a tudo aquilo que deve ser manuseado com muito cuidado. É aquilo que, se quebrar, não tem conserto. Se a gente quebrar uma taça, um copo de cristal, por exemplo, não tem possibilidade de restauração. Em geral, nós podemos imaginar o que é frágil envolvido em plástico bolha, em caixa de papelão, com aquelas etiquetas e aqueles adesivos escrito frágil ou estilado para cima. Quando a gente faz uma viagem de avião, a gente sabe que aquilo que é frágil não pode ir dentro da mala. Normalmente a gente leva na bagagem de mão, onde nós podemos carregar cuidadosamente. Então pensemos em bolhas de sabão, em bebês recém-nascidos, em ovos. Pense em tudo aquilo que precisa ser manuseado delicadamente. E há pessoas frágeis, ou nós temos momentos de fragilidade, onde nós nos ofendemos facilmente. A gente leva tudo para o lado pessoal, a gente se dói por pouca coisa aparentemente, mas em geral diz respeito a feridas não saradas, dores não cuidadas, situações ou áreas da nossa vida em que está em carne viva. E se alguém inadvertidamente pega naquele lugar, nós reagimos de uma maneira desproporcional e a pessoa nem sabia que estava doendo. Então, os frágeis são aqueles que olham para as situações e olham para a realidade da perspectiva da sua dor, da perspectiva da sua fragilidade, de que pode quebrar, e ai de mim se eu quebrar não tem conserto. O segundo conceito é o resiliente. E falar sobre resiliência é um conceito que já esteve muito mais na moda, agora está se falando um pouco menos, mas falou-se bastante nos últimos tempos, principalmente na boca dos coaches, na boca da psicologia moderna. É um conceito de mecânica. Hoje já não se fala mais tanto. Então, o que é o resiliente? Resiliente é aquele que, sob pressão, se molda a toda e qualquer situação, ele estica, ele muda a sua forma, mas depois que passa aquela pressão, depois que passa aquela dificuldade, ele volta ao seu estado natural, seu estado original. De certa maneira, é aquela substância amorfa, sem forma, que se molda conforme a necessidade, conforme a exigência, conforme a conveniência, conforme a demanda. É uma forma de sobrevivência. E depois que tudo passa, ela volta a ser aquilo que era antes, ela não muda. Não é aperfeiçoado. E, no entanto, Deus nos diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação das nossas mentes. O resiliente é aquele que está com os olhos voltados para as circunstâncias. Como é que eu vou me adaptar? Como é que eu vou sobreviver? E aí, então, através do texto de Jeremias, nós falamos a respeito do último conceito, o antifrágil. O Senhor disse ao profeta que ele deveria descer até a casa do oleiro. E lá ele observou um vaso se estragar nas mãos do oleiro. Presta atenção no texto. Não foi Deus quem quebrou o vaso. A Bíblia diz que o vaso estragou-se. Olha o versículo 3. Desci à casa do oleiro e eis que lá estava ele concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo.
O oleiro estava concentrado. O oleiro estava prestando atenção, ele estava com a sua atenção totalmente voltada para a sua obra. O vaso não se desmanchou por distração do oleiro. Os olhos do oleiro estavam sobre aquele vaso o tempo todo. Então, por que aquele vaso se desmanchou? Por que aquele vaso se estragou? Porque é da nossa natureza, barro, humana, caída, se estragar. Apesar do Senhor nos ter nas suas mãos, porque nós somos de barro, nós quebramos, nós estragamos, nós degeneramos, nós esfacelamos. Essa é a nossa substância caída. No entanto, olha dos versículos 4 ao 6, o que o texto diz. Contudo, o vaso que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso, não aquele original, de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me sua palavra dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós, como fez este modesto oleiro com sua obra de barro, indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E aqui nós vemos o total controle e soberania de Deus sobre as nossas vidas, sobre o nosso desmanchar, sobre a nossa dor, sobre o nosso sofrimento, porque apesar de ser da natureza do barro desmanchar, isso acontece nas mãos do oleiro, nas mãos do nosso Senhor. O Senhor nos chamou para sermos antifrágeis, gente que pode se quebrar, gente que pode doer, gente que pode ser esmagada, mas no entanto, quando isso acontece, quando as nossas paredes desmoronam e o que restam são os nossos cacos, nós nos lembramos que nós estamos nas mãos do oleiro celestial, e Ele é o único que pode, a partir dos escombros da nossa história, nos redimir e fazer tudo novo. Então não tenhamos medo da tribulação, não tenhamos medo da dor, não tenhamos medo de sofrer, não tenhamos medo de quebrar, não tenhamos medo de morrer. Se você é um filho de Deus, aconteça o que acontecer contigo, tudo se dará nas mãos de Deus, sob o olhar concentrado e atencioso do Pai de amor, e a Babilônia pode vir. Houve temor no coração, primeiro, de Abacuque, porque olha os babilônios vindo, e Deus falando: eu estou permitindo. Mas nenhum mal nos sobrevém por distração dele, por falta de atenção. O mal que nos sobrevém pode sim nos quebrar, mas nós estamos na mão daquele que pode nos moldar de novo. Então isso é descanso. Deus não nos chamou para fragilidade, para ficar pisando em ovos, para debilidade, para sermos envolvidos em plástico bolha, para as pessoas terem que ficar pensando de que maneira que vão falar, porque a gente se magoa, se dói, se fere facilmente. Também não nos chamou para uma deformação conveniente, para conformação, ou para teimosia rígida e obstinada, que insiste em não ser transformado, que insiste em não se deixar moldar. Deus nos chamou para restauração, Deus nos chamou para redenção, para renovação, para transformação, ainda que doa no processo, ainda que quebremos, ainda que estraguemos, porque é da nossa natureza, isso pode acontecer. Mas nós continuamos na mão do oleiro, e a boa obra que ele começou, de acordo com o texto de Filipenses, ele também concluirá. Porque apesar de ser da nossa natureza quebrar,
É da natureza santa de Deus, a graça. O mal que nós, caídos, produzimos, pode nos matar eternamente. O mal moral, o mal ofensa a Deus, o mal pecado. Mas o mal que Deus cria, o mal que Deus permite, o mal calamidade, o mal tribulação, o mal dificuldade, Ele pode nos livrar do mal que nós produzimos: idolatria, obstinação, inveja, ciúmes, orgulho, divisão, maledicência, mentira, sensualidade. É quando Deus combate fogo com fogo. É chamado de contrafogo. Tem um filme chamado Homens de Coragem, eu não sei se vocês já assistiram, eu recomendo, é um filme baseado em fatos reais, e conta a história de um dos maiores incêndios florestais que aconteceu nos Estados Unidos. Os bombeiros fazem justamente isso. Quando existem incêndios florestais de grande proporção, e aquele fogo está incontrolável, os bombeiros que combatem esse fogo, uma das coisas que eles fazem é se adiantar ao fogo principal, ao incêndio principal. Eles vão mais para frente, vêm para que lado que o vento está soprando, e eles tocam fogo naquela vegetação ali, justamente para quando aquele incêndio principal chegar aqui, ele não tem mais combustível para continuar. É o contrafogo. É quando Deus combate fogo com fogo, para nos conter, para nos proteger, para não deixar aquele incêndio se alastrar. Os bombeiros fazem isso, contenção e proteção. E é por isso que Deus, em alguns momentos, permite a dor, o sofrimento, o mal nas nossas vidas, para nos conter, para nos livrar, para nos proteger. Pela graça nós somos salvos, pela graça nós somos transformados, e não é sobre nenhum de nós, é tudo sobre o oleiro. Nós podemos ser moídos, porque o oleiro já foi moído no nosso lugar. Nós podemos ser feridos, sim, porque o oleiro já foi ferido no nosso lugar. Nós podemos ser zombados e caluniados, porque o oleiro já foi zombado e caluniado no nosso lugar. Nós podemos ser marginalizados, porque o santo oleiro já foi marginalizado no nosso lugar. Nós podemos sofrer, porque o oleiro sofreu no nosso lugar. Nós podemos levar a nossa cruz todos os dias, porque o oleiro já a carregou antes de nós. Em geral, nós nos entregamos para os questionamentos quando nós estamos olhando para a nossa dor, ou quando nós estamos olhando para as circunstâncias. E quem sabe se nesses dias você tem andado inquieto, com os pensamentos estridentes, insatisfeito de alguma forma, inconformado de alguma forma, justiceiro, e acabou tirando os olhos do oleiro. Às vezes a gente insiste na nossa obstinação. O texto de Provérbios 29:1 vai nos dizer que o homem que é repreendido muitas vezes e endurece a sua cerviz, não dobra, será destruído repentinamente. Judá foi admoestado muitas vezes antes de Deus levantar a Babilônia. Mas mesmo quando Deus mandou a Babilônia, foi para livrar o seu povo da idolatria. Abacuque, quando ouviu a resposta de Deus, ele tremeu, e o seu coração se encheu de temor. E é por isso que no final do texto, quando a gente vai lá para o capítulo 3, no versículo 16, diz assim: assim que eu ouvi tudo isso,
Deus explicando por que mandaria a Babilônia. Assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, as minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio, o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Percebe que já não existe mais inquietação, questionamento ou falação inflamada. O Senhor mostrou para ele também qual seria o destino da Babilônia. Apesar das circunstâncias continuarem adversas, e de Deus não ter desistido de exilar o seu povo, a Babilônia seria o destino deles, sim, por cerca de 70 anos. O que existe é um tranquilo silêncio. Tem uma frase maravilhosa de Jó, que eu não lembro se está em Jó 19, 25 ou 25, 19, que ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará, ainda que eu já tenha passado. O meu descanso não está em mim, ou na mudança das circunstâncias, o meu descanso está no Senhor. E é por isso que quando a gente vê o final de Abacuque, quando a gente chega ao final de Abacuque, o texto segue dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, porque os babilônios vêm, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Império Babilônico era um exército cruel, feroz. E Abacuque via que todas estas coisas iriam acontecer. Mas antes mesmo da tribulação, quando ele parou para ouvir ao Senhor, e ainda que Deus não tenha mudado as circunstâncias, quando ele ouviu ao Senhor, ele encontrou descanso, um silêncio tranquilo para a sua alma. Vamos nos colocar de pé. Quem sabe se nesses dias a gente está mais barulhento. Tem hora que a gente começa a questionar. E quando a gente está questionando Deus, a gente questiona todo mundo. A gente questiona o pai, a gente questiona a mãe, a gente questiona o cônjuge. São maneiras de Deus falar assim: olha para mim, agora chega de questionar. É legítimo que você questione, é lícito que você questione, mas não se entregue ao questionamento, porque ele tem o poder de, na dor, distorcer a nossa percepção. E então Deus fala assim para Abacuque, então Abacuque resolve e vai intencionalmente até a torre, num lugar mais alto. Ele muda de perspectiva e olha para tudo do alto, vigiando, torre de vigia, observando. Quando a gente pega o texto de Apocalipse, a gente vê algo parecido, porque João está falando com as 7 igrejas da Ásia Menor ali no começo, e existem mensagens muito duras a respeito da situação das igrejas ali, perseguição intensa eles estavam passando, a igreja estava sendo perseguida, e o livro de Apocalipse é uma carta de esperança para aqueles que estão sob perseguição ferrenha, sob pressão. Por isso que é um consolo tão grande. Mas no capítulo 4, Deus fala assim: João, você viu toda essa horizontalidade aí? Ele fala assim: agora sobe aqui. E Deus leva João
para a sala do trono. Eu quero que você veja, João, o que é que está acontecendo aqui. Eu continuo reinando. Por isso que João foi para a sala do trono, porque então ele viu quem é que estava governando. Que não era o Império Romano, apesar de o Império Romano estar matando os cristãos naquele tempo. Mas João, não é o Império Romano quem governa. Abacuque, não é o Império Persa que tem a última palavra, perdão, o Império Babilônico que tem a última palavra. O Senhor governa, Ele reina soberanamente, e Ele é sim soberano sobre a nossa dor. Então é verdade que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo o Império Babilônico. Até mesmo quando o inimigo se levanta, o Senhor continua governando. E quem sabe se você está passando por alguma situação assim que parece que desandou. Parece que Deus se distraiu. Parece que de alguma forma saiu do controle, perdemos a mão, e agora? Então a gente ora, a gente clama a Deus. Mas quando Deus responde, parece que a gente não ouviu aquilo que a gente desejava ouvir, porque Deus está nos convidando para o conhecermos, não para o encaixotá-lo. Deus está nos convidando para a sua ilimitação, não para a nossa limitação. Não é para a gente trazer Deus para a finitude, Ele deseja nos levar para a infinitude. Que tudo é possível para aquele que crê, inclusive prosperar na dor. É só nessa existência, e exclusivamente nessa existência, que nós poderemos louvar ao Senhor diante dos demônios, no meio de toda a dor, no meio de todo o sofrimento, e quando está tudo ruim, na expectativa do dia em que Ele enxugará todas as nossas lágrimas. É só aqui que a gente pode chorar na sua presença, rasgar o nosso coração, confessar o nosso pecado, nos arrependermos e recebermos um consolo que essa terra não tem explicação. Porque não é sobre cognição, é obra do Espírito Santo. Pela fé nós recebemos. Não é incrível que Deus possa permitir o mal na nossa vida, para que nós sejamos livrados do mal que caídos nós produzimos tantas vezes? Então, enquanto ministério, entoa esta canção. Que tal se nós glorificarmos a Deus na dor? Que tal se nós glorificarmos ao Senhor quando nós estamos frustrados? Quando as circunstâncias não são favoráveis? Confiando que nós não caímos da mão do oleiro, nós continuamos nas suas mãos, e Ele continua nos moldando.